Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós iremos falar sobre luz e sombra, como a gente pode conversar com as nossas diferentes partes. Bom, eu sou a Fernanda Malaquias e hoje eu tenho o prazer de estar com elas, Delmar Franco e Alexandra Grazini. Boa tarde, Delmar, tudo bom? Seja bem-vinda. Boa tarde, Fernanda, Alexandra e todos aqueles que estão em sintonia através das várias plataformas. Então, uma alegria hoje falarmos desse tema que é muito caro aí ao meu coração, luz e sombra. Lindo. Boa tarde, Alexandra Grassini, tudo bom? Seja bem-vinda, Alê. Tudo ótimo, obrigada, Fernanda, Delmar, a todos que estão nos escutando, nos assistindo. Esse tema eu também gosto muito, e como a própria Delmar diz, é um tema de utilidade pública, então nós vamos ter aqui muitas coisas interessantes para falar ao longo do programa. Muito bem, meninas, então vamos iniciar a nossa conversa sobre esse tema. Eu confesso para vocês também que é um tema que eu gosto bastante, e lendo sobre, eu achei alguns autores que até fazem uma correlação, achei bem interessante, com o processo da vida. Então, eles falam que a luz e a sombra são polaridades que se interagem entre elas mesmas e geram geram transformações, né? Então, alguns autores até fazem uma correlação entre o movimento de inspiração e expiração. Eles falam que é a primeira polaridade que a gente experimenta quando nós somos seres humanos. Então, já aquecendo, né, entendendo um pouco sobre a luz e a sombra, Delmar, como que nós podemos compreender esses dois aspectos dentro da gente? Pois é, você trouxe já um exemplo de inspirar e expirar, que é uma polaridade, e enquanto estivermos aqui na Terra, elas são inseparáveis, né? Eu não posso escolher. Se eu soltar o ar, eu vou encher de gás carbônico, então não quero, eu só vou inspirar, inspirar, inspirar. Não é possível. Então, também o dia para ele ser completo, por exemplo, 24 horas, nós temos a parte clara e a parte escura, a parte do dia e a parte da noite. E assim nós temos também a luz e a sombra, o masculino e o feminino, o calor, o frio. Nós temos muitas, e entre elas, essa grande lição, que é a luz e a sombra. Então, nós temos dentro de nós, como você disse, esses dois aspectos. E isso já vem desde a caverna de Platão, que já tem luz e sombra ali. Quem quiser dar uma olhada aí, que vale a pena, é o mito da caverna, o mito de Platão. Agora, como aqui eu puxo a brasa para minha sardinha, né, ou para a nossa, que é a psicologia, nós vamos citar bastante Jung hoje, porque ele trabalhou bastante com esse tema, não é? Então ele diz que tudo aquilo que é rejeitado, negado, excluído, envergonha, tudo aquilo que a gente tem vergonha, que a gente diz, eu não sou isso, pronto, lá vai para a sombra. Então, a sombra ela fica lá no inconsciente, aspectos que nós não gostamos em nós, o que eu não gosto em mim, eu não tolero no outro. Então, para ele é o princípio da projeção, nós vamos falar disso com mais detalhes. É um assunto assim que o importante agora é saber que luz e sombra estão dentro de nós, nesse momento de evolução. Então, é importante olharmos para os dois. Cuidado você, né, que só quer olhar para o seu lado de luz. Cuidado, porque quando vem, às vezes, um sentimento, um medo, né, que vem uma vergonha, aí o que você faz com isso? É o que nós vamos falar hoje. Então, vamos abordar esse tema que, como eu já disse, vai trazer aí várias dicas de como é que você trabalha, inclusive, com tudo isso. Não é, Fernanda? Perfeito, Delmar, perfeito. Acho que já deu uma boa aquecida, assim, sobre o assunto, né? E tem um ponto que você comentou, Delmar, que é bem interessante, Ale, que eu gostaria de puxar um pouco a reflexão para você, porque muitas das vezes a gente tende, quando a gente fala, né, de algo que a gente rejeita, nós tendemos a reprimir,
a deixar um pouco de escanteio, a não reconhecer essa nossa sombra, né? Então, na sua perspectiva, Lê, como a gente consegue lidar com esse lado que seria a nossa sombra? Ah, Fernanda, boa pergunta, né? Porque como é que a gente lida, né? O primeiro passo é a gente reconhecer. E como que a gente reconhece? Daqueles momentos em que a gente se irrita. Então, quando tem uma situação ou alguém que eu percebo que eu estou começando a ficar irritada, né? Hoje, né? Depois de muito trabalho, né? Eu já falo, ai, gente, tem alguma coisa aí que eu preciso trabalhar. Então, é quando você reconhece, né? E é um processo, você trabalhar com a sombra, é um processo profundo de autoconhecimento, que aproxima você assim de você ser o mais genuíno, mais criativo, porque como a gente rejeita, então a gente não é um ser inteiro. Se tem partes em mim que eu vejo, né, que eu não vejo, que eu rejeito, que eu excluo, né, então eu não estou ainda uma Alexandra, digamos assim, né, inteira, né? Tem algumas partes dentro de mim que eu estou rejeitando. E quando eu olho para o outro e o comportamento do outro me irrita muito, com certeza são partes minhas que eu ainda não integrei. Porque quando a gente, dentro de uma roda de conversa, né, o pessoal batendo papo, de repente, o que irrita demais um pode não estar irritando nada o outro. Aí tem gente que fala, nossa, isso me irrita muito. Aí o outro fala assim, ah, nossa, você se irrita com isso? Eu não me irrito. Olha que interessante. Então, quando a gente já reconhece, já integra, não irrita. Então, aquilo que nos irrita, então, quando eu estou muito irritado com alguma pessoa ou com alguma situação e eu estou criticando muito, é porque provavelmente aí é um aspecto meu que eu não que eu estou rejeitando, né? Onde que a nossa sombra fica? Aqui atrás. Então, eu não estou olhando, está aqui atrás de mim, eu não estou vendo, eu não estou reconhecendo, né? E a gente vai falar aqui daqui a pouco um pouco sobre a questão de energia, né? O que acontece com a nossa energia quando a gente vai para esse lugar de irritação, Fê? Boa, Lê, boa. Olha, meninas, acho que tem um ponto bem interessante, a Demara até falou, né, que vai puxar a sardinha um pouquinho para o lado da psicologia, mas é que é muito bonito, assim, a psicologia, o campo da psicologia e de alguns autores, né, da área, falarem sobre a sombra, como eles olham para a sombra, né, e até ensinarem mesmo a gente a se conectar e a reconhecer, como a Lê trouxe. Então, Delmar, assim, se a sombra, como, né, a gente compreende e como você trouxe, se a sombra ela se trata de uma parte importante da nossa personalidade, qual a importância mesmo de colocarmos luz nela, né? E de fazer esse movimento de reconhecer ela, segundo aí a psicologia. Pois é, como você e a própria Alê já disseram, né? A primeira coisa é dar nome. Porque, às vezes, nós temos um condicionamento de não olhar para esse lado e nós nem nomeamos. Então, né, quando a Ale falou, se alguma coisa me irrita, eu preciso dar nome para isso. Por que é importante? Primeiro, porque se baseia no autoconhecimento. Esse é o ponto fundamental da sombra, né? E da luz e de outros aspectos. Porque Jung dizia que a sombra ela é uma parte, não é o todo, nem é, né, o processo que você tem que ficar ali 24 horas, não é isso, não é para você colocar fermento, porque a vida é tão sábia que ela já traz as irritações do dia a dia, você não precisa procurar. Tem gente que vai assim, eu preciso trabalhar minha sombra. Eu falei, não precisa, o que você precisa no dia a dia, ver que lição que a vida está te trazendo de desafio. Se te afetar, porque uma pergunta importante já que você falou, qual a importância? É você perguntar assim, essa situação, ela me informou ou ela me afetou? Se uma situação me informa, não é sombra, porque nem tudo é sombra. Tem gente que, quando começa a estudar, acha que tudo é sombra. Não, você se irritou, é sombra. Ai, olha para a sua sombra, é tudo. Não. Se uma notícia chega até você, né, como também a Alexandra disse antes, uma situação familiar, por que um parente, num dado evento familiar, ele irrita alguns e não todos?
Porque aquelas pessoas que se irritam mais, elas se sentem afetadas pela presença. Elas se sentem afetadas por aquele comportamento, por aquelas palavras, às vezes é o jeito. Ai, eu não aguento aquele jeito arrogante do fulano. Eu não aguento aquele egoísmo do cicrano. Eu não aguento pessoas folgadas. Eu não aguento... Então, se te afeta, se te incomoda, vai atrás, né? Nós vamos dar aqui as dicas e vamos dar exemplos práticos para isso. Então, por que é importante? Porque nós perdemos energia, como falou a Alexandra. Se nós não olharmos com respeito, né, como ela está no inconsciente, não adianta querer procurar assim, agora eu vou atrás da minha sombra. Ela vem assim em situações de soslaio, como diria o Dr. Reinaldo. Quando você menos espera, e aí um dos livros que você, na sua pesquisa, você indicou é O Efeito Sombra. Ele está no YouTube e tem o livro também. E ali você tem muitos exemplos de como ela pode se manifestar no dia a dia. A pessoa que vive de regime e à noite ataca a geladeira, ela ataca. Então, para todo mundo, ela está ali, nossa, mas ela come tão pouquinho, mas aí à noite ninguém segura. Então, ou aquela pessoa que ela é super moralista e acaba sendo flagrada numa situação vexatória, vergonhosa, ou infelizmente, olha um exemplo de sombra. Há uns anos atrás, já falecido hoje, mas um importante rabino, ele foi pego furtando uma gravata. Ele nem precisava, não era uma coisa de necessidade, uma gravata, gente, né? E ele foi para a polícia, deu o que é isso? A gente diz assim, a sombra engoliu. Por que a sombra engole? Né? Quando nós não olhamos, nós não reconhecemos, ela vai acumulando. Sabe aquela sujeira embaixo do tapete que você vai pondo, você não vê, mas um dia você tropeça nela, porque está ali embaixo, você que pôs, você vai guardando embaixo do tapete, faz um calombo e aí você cai por cima da tua própria sombra. Então, nós temos vários exemplos, né? Também a sombra é aquele lixo emocional que nós não gostamos nos outros, não gostamos em nós. E tudo isso, quando você olha com respeito, com carinho e trabalho, porque aí nós vamos dizer, é muito trabalho que nós temos aqui, essa é a verdadeira importância. Então, não adianta a pessoa fazer muitas práticas, e faz terapia, e faz atividade física, e faz meditação, mas se ela não olhar com carinho e respeito para transformar a sombra, ficamos pelo caminho, literalmente. Fernanda? Ótimo, uau. Eu confesso, Delmar, que quando você estava falando, e aqui durante a nossa conversa, me vieram assim, várias situações que eu fiquei refletindo, sabe? O quanto, às vezes, numa conversa, como você falou, o jeito, às vezes, de uma pessoa, isso pega na gente, né? E aí, tem uma frase também, né, que eu já ouvi, que é, se te pegou, pega que é seu, cuida que é seu, cuida que é seu, começa a olhar, então, acho que isso, assim, ficou muito presente, sabe? Às vezes, numa conversa, um jeito de uma pessoa, eu falo na faculdade, num grupo, assim, resolvendo o trabalho, o jeito de uma... Porque, gente, na minha faculdade nós somos em 10 meninas. Pensa 10 cabeças pensando. Então, às vezes tem desencontros, né, de ideias, enfim. Então, se aquele jeitinho ali te pegou, olha com carinho, né, e como o próprio Jung também fala na teoria dele, né, quando a gente não torna as coisas conscientes, o inconsciente acaba tomando conta, né? Então, como é que a gente dá luz mesmo para essas partes, né, para a nossa sombra? Muito bem. Ale, eu fazendo algumas pesquisas, né, eu percebi que muitas das perspectivas, às vezes, vê luz e sombra como um duelo, sabe, uma luta, uma grande luta mesmo. Porque muitas das vezes a gente cria esse duelo entre a nossa luz e a nossa sombra, Lê? Olha, Fê, porque a gente não quer olhar para a sombra, né? A gente só quer olhar para a luz. Então, olhar para a luz, para tudo aquilo que é bom, olhar para os pontos fortes que cada um de nós temos, é muito bom, né? Só que, se a gente... E aí, essa questão da luta é como se fosse assim, é uma luta interna mesmo, é um diálogo interno.
né, que naquele é um diálogo, é como se eu conversasse comigo mesmo o tempo todo, né? E aí quando eu vejo que talvez eu tenha uma tendência, né, de um pensamento, né? Então às vezes tem gente que chega e fala assim para mim: "Ah, eu não julgo, não julgo nada". Eu falo: "Nossa, mas parabéns, né?" Então assim, como você consegue? Porque eu, Alexandra, ainda e é automático, eu emito julgamentos, é automático. Agora, como eu vou lidar com esse julgamento que eu percebo que eu emerge no meu pensamento? Então, às vezes eu estou numa situação, o julgamento já veio, é rápido, é automático, ele vem, né, do inconsciente. E aí, como eu vou lidar com esse julgamento? Então, eu posso agir seguindo esse julgamento ou pensar, falar, puxa, olha só, olha só, eu estou julgando aquela pessoa, né? E aí eu posso transformar isso numa compreensão, começar a olhar para mim também, né? Então esse duelo é mais um duelo interno mesmo, né? Em que a gente, cada um de nós, como tem dificuldade de olhar, né, para esses aspectos que não são tão prazerosos de olhar. O próprio Jung diz que você olhar para a sombra, você trabalhar com a sombra, traz um tanto de dor, né? Porque é você se reconhecer. É aquele momento em que você olha para você e você se reconhece. E uma comparação que eu gosto de fazer muito é assim, sabe quando você está na estrada dirigindo, e aí está cheio de neblina, e aí você não está enxergando a estrada, você não vê as árvores. Quando você trabalha com a sombra, é assim, né? Antes de você enxergar a sua sombra, você está olhando, né, a estrada com neblina, e quando você começa a reconhecer, você começa a trabalhar a sua sombra, a integrar, né, aqueles aspectos que você, de alguma forma, rejeita ou exclui de você mesmo, aí essa neblina vai embora e aí você começa, olha, você vê uma árvore, você vê uma fazenda, você vê uma vaquinha, e aí você começa a ver as coisas mais claras, né? E isso, para mim, é o que eu mais valorizo, a questão do autoconhecimento, né? Aliás, é que eu estou aqui de um jeito que não dá para ver a sala como um todo, mas numa próxima vez eu vou organizar para que vocês possam ver essa sala que eu estou, que é a sala de terapia em grupo aqui do Instituto Evoluir. Aqui que eu comecei meus trabalhos de autoconhecimento e, para mim, o autoconhecimento é um valor que é para a vida, né? Aí como que você começa a ter mais compreensão de si mesmo, a se aceitar, e aí quando você faz esse trabalho, você compreende mais o outro, e mais ainda, né? Começa a compreender também situações de política, as situações que acontecem no mundo como um todo de uma forma mais abrangente, mais clara. Muito bem, Ale. Acho que eu vou aproveitar que você falou do Instituto, gente. Já vou emendar esse nosso espaço, que eu gostaria de reforçar a parceria que nós, do Instituto Evoluir, temos com a FEAL. Olha que show! Então, lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Calma, gente, calma que vem notícia por aí, tá? Olha, tem muita coisa fresca, muita coisa boa acontecendo. Então, eu deixo aqui para você um convite, né, para você que está nos assistindo, para fazer parte dessa nossa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, ajude-nos a manter essa programação no ar, que ajuda você e tantas outras pessoas. E você pode colaborar por duas formas. Você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, que é 11 9 7261 0272. Vou repetir. É 11 9 7261 0272, de maneira segura e tranquila. Mas se você preferir, você também pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá você vai obter todas as informações para se tornar um sócio. Bom, como eu comentei, né, gente, vem coisas boas, o Instituto está produzindo muitas coisas legais, e uma delas é um curso que tem muito tempo, é muito famoso no Instituto, que é o Ser e Viver Integral, desse ano 2022, e em agosto inicia o módulo Luz e Sombra, sobre isso que nós estamos falando aqui. Imagina que delícia você ter aulas para aprender sobre isso. Bom, a gente já entendeu que o assunto é bem profundo, né? Tem muita coisa para explorar. Então, você e todos que estão nos assistindo estão convidados a conhecer esse curso Ser e Viver Integral, que ele
vai funcionar por 3 encontros online via Zoom. Então, dia 9, 16 e 23 de agosto, das 8 às 9h30 da noite. E os facilitadores é a Delmar Franco, Celso Nogueira e a Carol Gomes. Olha que elenco. E aí você pode estar se perguntando, pessoal, Fernanda, legal, como que eu faço para chegar e me inscrever nesse curso? Você pode se inscrever pelo site do Instituto Evoluir, que é institutoevoluir.com.br, ou, se você preferir, você pode ir pelo WhatsApp, que é 11 32 30 85 14. Muito bem, agora vamos dar seguimento na nossa conversa. Nós já estamos chegando para a prática, pessoal. Daqui a pouco vai ter exercícios, como a gente pode olhar para a nossa sombra. Mas, Delmar, você comentou um pouquinho na sua fala, né, que olhar para a sombra trata-se de um processo. Então, a gente pode afirmar que se trata de um processo reconhecer as nossas sombras? Por que é um processo? Eu gosto de uma metáfora que fala do espelho. Se eu quiser olhar para os meus olhos, e vocês que estão nos vendo e ouvindo quiserem ver os olhos, você precisa do quê? Eu consigo enxergar meu próprio olho? Não. Eu preciso de um espelho. E todos nós, você precisa, né? Se você precisar cair um cisco no seu olho, você vai procurar um espelho, você não consegue sozinho ir lá e mexer, às vezes até piora. O que acontece com as emoções, com a nossa sombra? Nós precisamos, muitas vezes, de pessoas espelho. Por isso que é tão fácil criticar o outro, julgar o outro, e achar o defeito no outro, o outro tem defeito. Então, você vê que a vida é tão generosa que coloca pessoas espelho para que a gente possa olhar para a nossa própria sombra. Por isso que é um processo. Se fosse fácil, né? Mas tem esse caminho a ser percorrido. Por isso que a gente diz que precisa uma certa coragem, mas você pode ter confiança. Se você juntar confiança e coragem, no fim dá tudo certo. E também ser generoso, você ser generosa com você mesmo, né? Não se levar assim a ferro e fogo nessa questão da sombra. Então, é muito importante você primeiro entender, por isso que a gente vê no outro com tanta propriedade. Não, mas eu estou vendo, você é assim, né? Você é desorganizado, você é isso, você é aquilo. Vai, observa, ou então você pode também perguntar para as pessoas próximas com o que você se incomoda, porque às vezes a história de se ver no espelho, às vezes há uma dificuldade. E se for muito difícil mesmo, procura ajuda, né? O Evoluir é um tema que todos os profissionais estão habilitados para ajudar e ensinar você a trabalhar com a sombra. Então, à medida que nós vamos tomando consciência, né? Porque, como eu disse, a primeira coisa, nomear o que nos irrita. Né? Num segundo momento, opa, se eu julgo o outro, que nome que eu estou dando para o outro? É importante, num primeiro momento, você saber aquilo que te incomoda no outro, porque aquilo que te incomoda no outro ainda não está integrado em você, você ainda não está de bem com aquilo, e às vezes isso começa em outra vida, ou até nessa. Se a família, por exemplo, acha horrível, vamos ver, bagunça. Então, você é super organizado e você não é bagunceiro. Você sai falando, eu não, porque você ouviu a sua mãe falando que bagunça e desorganização é feio, desde pequeno. Né? Até tem uma amiga minha que a criancinha pequenininha, mãos organizadoras, a criança brincou, ela tem que organizar. Então, essa mãe está passando uma mensagem que ser desorganizado é horrível. Ela cresce. O que vai acontecer? Ela vai atrair quem? Só atrai gente desorganizada e bagunceira. E aí o mundo é desorganizado, o mundo é bagunceiro. Eu sou organizada, mas o mundo é uma bagunça. Não, a vida só está querendo que você olhe que existe a organização, a inspiração, e existe a desorganização. Você não precisa ser o excesso da desorganização, mas se você se aferrar muito na organização, você não vai ter paz. Você vai se cansar, não é? Aí tem uma fala também da psicologia que diz, né? Para todo folgado tem sempre um sufocado. Por quê? Eles se atraem. Aquele que é sufocado precisa aprender a quê? A relaxar, ele não precisa ser desorganizado, mas ele precisa
aprender o que o outro está lhe ensinando. Os excessos é que são um problema, como tudo. E Buda já falou isso 2000 anos antes de Cristo, né? Ou 2.500. O que ele falava? Nada em excesso, caminho do meio. Então, esse é uma boa dica, né? Se você atrai, quem que você está atraindo? Na infância, o que disseram que era feio? Você falou assim, mas estou eu atraindo uma pessoa, de novo com essa característica, anota. Isso é autoconhecimento. O que me irrita, o que eu atraio constantemente é o processo, é a pista para a gente se trabalhar de uma maneira que, aos poucos, sem pressa, você vai integrando, ou às vezes, quando você olha, realmente, nas coisas materiais, é tudo uma organização. Sua casa, seu trabalho, seu carro, mas a vida emocional é uma bagunça. Os pensamentos são desorganizados. Então é isso, os relacionamentos, você não encontra uma harmonia. Então, olha aí, não é na mesma via. Às vezes, né, você é organizado no material, mas no emocional e no mental, ainda não. Então, vale a pena olhar com carinho, e por isso é um processo para ser visto, para ser integrado, Fernanda. Muito bom, Delmar, muito bom. Eu confesso que eu ia até colocar isso, né? Essa nossa conversa, assim, me gerou até, acho que é uma prática, né? Isso que a gente pode fazer, começar a praticar isso no nosso dia a dia. Então, olhar, né? Tanto a organização quanto a desorganização. Se a desorganização é algo que pega na gente, se perguntar em que aspecto da minha vida eu já fui desorganizado. Ou às vezes, né? Porque às vezes a gente pertence a esse campo da desorganização, né? Como também a gente pode não pertencer, mas acho que se colocar aberto para se perguntar, né? Isso é uma prática muito, muito, muito legal. Então, Ale, como a gente já está falando de práticas, exercícios, puxo para você, Ale. Quais outros exercícios, né, além do que nós já estamos trazendo, podem nos ajudar a lidar com as nossas sombras? Bom, aí, na prática, né, eu acredito que a Delmar conduziu o exercício, né, já que ela gosta tanto desse tema e faz isso tão bem, mas antes de até conduzir uma prática, e falando dela, aqui no Instituto Evoluir, como a Delmar falou, né, todos os profissionais trabalham, né, com seus clientes e se trabalham também. Então, tem um exercício que chama 3, 2, 1 da sombra, e ele é poderoso. Ele é poderoso. Então, assim, dá até calor, gente, eu já estou sentindo calor aqui. Começa a dar calor. Porque ele justamente faz esse trabalho de trazer do inconsciente para o inconsciente, para o consciente, aquilo que você não está integrando, aquele aspecto seu que você não quer ver, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, você está criticando em alguém ou em alguma situação. Né? Então, e assim, eu já vi muitos exercícios desses serem feitos, e é assim, é lindo de ver, né? É lindo mesmo de ver o movimento que ocorre com a pessoa, né? Na hora que ela se reconhece, ela passa a olhar para o outro ou para aquela situação de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve. Então, ele tem esse exercício, 3, 2, 1 da sombra, eu vou passar aqui para a Delmar, que ela vai conduzir para a gente. Como nada é por acaso, né? E todas as oportunidades, elas são muito favoráveis. Então, eu pedi autorização, não foi no ambiente terapêutico, porque senão nem poderia trazer, mas eu pedi para a Alexandra, ela topou. Então, para vocês verem um caso, eu adoro, vocês sabem, trabalhar com questões reais, porque uma coisa é eu dar exemplos, né? E o 3, 2, 1 da sombra, ele faz parte da vida e da vida da Rede Boa Nova há muito tempo. Eu lembro num programa de rádio que ligou uma pessoa, e várias ligaram, e esse exercício, ele já foi feito muitas vezes pelo rádio, pelo programa Evoluir, que vai ao ar às segundas-feiras, às 13 horas, né? E essa semana, por isso que eu achei muito sincrônico e pedi para ler se poderíamos trazer esse exemplo, que é tão real e é dela, né? Se a gente podia trazer esse exemplo. Então, eu vou estar aqui com a Alexandra, vou fazer perguntas, tá? No exercício, até para todo mundo entender. E o exercício, que foi criado por uma equipe, mas a coordenadora
ela se chama Daiane Hamilton, ela esteve no Brasil, esteve no Evoluir, e ela mostrou para a gente como fazer, né, esse movimento. Então, primeira coisa, você pode fazer junto. O que te incomoda, né, ultimamente? E pode ser algo trivial, mas você fala assim, ai, toda hora, esses exemplos todos que nós demos até agora, né? Escolhe um aí na tua vida que te incomoda. E aí a Lê ontem, ela trouxe uma questão, né? Que uma pessoa, e acho que você podia dizer, e por que se chama 3, 2, 1 da sombra? Porque em todas as linguagens, né, dos idiomas, existe primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, do singular e do plural. E por que é 3, 2, 1? Terceira pessoa, segunda pessoa, primeira pessoa? Porque a gente começa dando vazão na terceira pessoa, ela lá longe. E você colocando para fora, você vê, a gente não reprime o julgamento nesse exercício. Na terceira pessoa, você escreve, pega um pedaço de papel e põe no papel. Essa pessoa é, e coloca 3 adjetivos, não mais que 3. Nós vamos fazer com um só, para vocês verem a dinâmica, tá bom? Então, Ale, uma pessoa te incomodou. Essa pessoa, ela é o quê? Na sua visão e projeção, o que ela é? Muito teimosa, mas teimosa assim ao extremo. E aí, você vê, teimosia, né, é um adjetivo. A pessoa é teimosa. Então, pega um adjetivo de uma pessoa que te incomoda. Beleza, ela pegou. Ela é teimosa. Na segunda pessoa, é um diálogo, tá? E aí, eu posso perguntar para a Lê, né, nesse diálogo, o que essa pessoa quer te ensinar? Olha a história do espelho. Todas as pessoas com quem nós nos relacionamos são professores, nós alunos aprendemos, ora nós ensinamos e as pessoas aprendem. É uma troca de aprendizado. No fim, se aqui é uma escola, está todo mundo para aprender, não é? E aí, a pergunta é, né? Eu vou fazer perguntas e a Lê vai responder. Então, é um diálogo. E a primeira pergunta é assim, Ale, o que essa pessoa está fazendo na sua vida, nesse momento, Ale? Primeiro, me irritando. Primeiro que eu fiquei irritada com a pessoa, né? Lembra que eu falei da irritação. Porém, é uma pessoa que tá me levando a... Sabe assim, colocar um break, né? De fazer ação, eu tive que parar, né? Parar, refletir, entender. Falar, opa, peraí, tá acontecendo algo aqui. E como eu já conheço né, toda a teoria do 3, 2, 1 da sombra, eu falei, puxa, eu preciso me trabalhar para entender por que essa pessoa está me irritando tanto, né? E aí, se eu fosse essa pessoa, Ale, e você dissesse para mim, você é muito teimosa. Eu me colocando no lugar, alguém que é teimoso se acha teimoso? Não. A pessoa quer ensinar o quê? Com a teimosia, o que está por trás? Essa pessoa se acha o quê? Persistente, perseverante, pessoa que tem opinião, tá? A pessoa não se acha teimosa, ela se acha tudo isso que eu falei mais um pouco. Então, na segunda pessoa, você dialoga. O que essa pessoa está querendo me ensinar? O que ela está aí? Aprender o que com ela? Beleza? Então, esse é o diálogo, que você pode fazer de 2 formas. Uma, se colocando no lugar da pessoa e escrevendo. Se eu disser para essa pessoa assim, então eu vou escrever, né? Você é teimosa. Aí essa pessoa reagiria como? Responderia o quê na segunda pessoa? Você dialoga com ela. Legal? No diálogo mesmo. E aí a pessoa até pode dizer assim, na sua intuição que você vai escrever, eu sou teimosa mesmo porque se eu não for persistente, os outros pisam na minha cabeça, se eu não me posicionar, eu perco espaço, vê o que surge, você vai deixando o que emerge, tá bom? Então, primeira pessoa, ela lá longe, ela é teimosa, segunda pessoa tem um diálogo e sempre com essas perguntinhas, o que essa pessoa está fazendo na minha vida neste momento? E o que ela tem para me ensinar? Quem é você? Tá? E sempre é uma parte nossa, porque se nos irrita, como disse a Fernanda, né, se mexeu, pega que é teu. Tá? Então, vamos nessa. E aí a gente vai, né, para a terceira pessoa, ela lá longe, segunda pessoa, você,
E agora vamos para a primeira pessoa. Se você conhecer essa pessoa melhor, que daí você vai colocar o sapato dela, vai sentir que é ela. E aí eu vou perguntar para a Alê. Alê, essa teimosia toda, o que você ganha com essa teimosia toda? Por que você é teimosa desse jeito? Você sendo ela, em primeira pessoa, dizendo eu, o que você me responde? Porque sendo teimosa, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa que eu conquisto as coisas que eu quero, eu sou uma pessoa que não desiste, que segue adiante. Basicamente, é uma pessoa que é muito forte mesmo. Vocês observaram isso? Eu acho lindo nesse exercício, o tom de voz, quando a Alexandra falou que ela era teimosa, vai com uma carga emocional. E essa carga é energia perdida, que vai para ela, para essa pessoa, ficar mais teimosa ainda. Por isso que é energético esse exercício. Vocês viram agora a voz da Alê? O que ela falou? É força, muda totalmente. O semblante muda. A pessoa que deixa de projetar e traz energia para si, ela fica com as bochechas assim, né? Volta a energia, vem um calor. Então, é tão importante esse exercício em todas essas dimensões. O exercício terminaria aqui, 3, 2, 1. Né? Você sendo ela, em primeira pessoa, dizendo eu. Só que a gente dá um passo a mais agora. Alexandre, esquece essa pessoa um pouquinho, deixa aí meio de lado. Aonde na sua vida você é ou foi teimosa ou foi teimosa no passado? Dá alguns exemplos práticos para nós, Alê. Bom, por exemplo, quando eu quero fazer algo. Eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma viagem, eu coloco aquilo na minha frente. E aí não adianta ninguém, sabe assim, é tipo, mas você vai fazer uma viagem, tá vindo um tufão, não vai dar para você fazer. Gente, não adianta, eu me fecho naquilo aí eu vou. E aí quando a pessoa fala assim para mim, Alexandra, nossa, né? Vem falar algo para mim, eu falo, não, mas isso é persistência, eu sou muito persistente, eu não desisto das coisas. E aí não adianta, gente, pode assim, cair um muro na frente, gente, não dá um jeito, passa do lado. Então, assim, muitas situações assim, de viagem, agora principalmente de curso, eu vou embora. Então, quando você se percebe, tem vários exemplos, né? Se tiver muito difícil, aí lembra de alguém que te chama de teimosa próximo, na família, vai ouvindo, né? Porque os mais próximos, às vezes, é que conseguem ver em nós. Por isso, o espelho, de novo, se você tem dificuldade de achar o seu adjetivo. E agora, então, você assume, não, nessas situações de viagens e de cursos, eu sou teimosa. Então, você reconhece, Alê, vai lá. Sim, nessas situações de cursos e viagens, eu sou teimosa. Muito bom. E assim o exercício termina e a gente dá mais um passinho. Imagina essa pessoa. E aí, mentalmente, você diz para ela, né? Olha, eu reconheço que eu projetei em você parte da minha teimosia. Eu agora recupero o que é meu e eu vou transformar. Eu vou transformar nessa força, mas uma força serena, uma força equilibrada, uma força com discernimento. Boa. E assim você encerra esse exercício respeitando o que a pessoa vai fazer com a energia de teimosia dela, mas você transmutou a sua, você trouxe essa energia, só que a sua de volta para você, e deixou a pessoa com a energia de teimosia que é dela. Legal? Então, esse é né, eu acho que é um bom, assim, de algo que aconteceu ontem, muito sincrônico. Eu agradeço aí, Alexandra, por compartilhar e dividir com todos nós. Obrigada, Alê. Assim, e uma coisa que é interessante, que quando essa questão da energia, que quando a gente reconhece, né, então nesse momento que eu reconheço, eu falo, eu sou teimosa, né, em algumas situações da minha vida, gente, dá um calor, porque assim,
a energia que volta, porque quando eu estou lá criticando outro, aquele lá é teimoso, né? E você vê, olha, há quantos anos, pessoal, que eu cheguei aqui, nessa sala que eu estou, há 20 anos atrás, então há 20 anos atrás eu me trabalho, eu, assim, diversas maneiras diferentes. Porém, ainda hoje, tanto que, né, eu me trabalho, porque eu cheguei com a questão achando que era uma outra coisa. E aí, não, amiguinha, vem cá, vamos fazer 3, 2, 1 da sopra. Eu falei, ai, lascou, né? Vamos lá, vamos se trabalhar. E aí apareceu essa característica, né, da teimosia, né, que eu tenho. Então, assim, vem muito calor, quer trazer energia de volta. E aí você fica bem, você fica integrado, e aquela pessoa, aquela situação que te irrita, e eu, até dando já um retorno do que foi feito ontem, ontem mesmo eu já fiquei tranquila com a pessoa, né, que estava me irritando. E aí aí é uma compreensão. Eu me vi preenchida de uma compreensão de quem ela é, do jeito que ela é e da forma que ela se expressa no mundo. Tá legal? Uau, hein, meninas? Meu Deus! Gente, assim, tivemos uma prática aqui, agora no programa. Olha que delícia! Eu fiquei aqui só assistindo. Mas como temos um tempo, e realmente nosso tempo passou muito rápido, gente. Então, eu vou devolver a palavra para vocês, meninas. Já aproveito para agradecer a vocês e a todos que nos acompanharam, a equipe técnica da rádio, Bruna Paz, Thaís Tabenguele, a todos, e dizer que eu fiquei, assim, muito, muito feliz, porque hoje eu, além de trocar, eu aprendi. Então, eu vou falar a palavra para Delmar. Delmar, gostaria que você falasse sua apresentação final e trazer também, claro, né, sempre o olhar do espiritismo. Pois tem ditos populares que têm a ver com a sombra, né? Você já ouviu falar quando diz assim, é o roto falando do rasgado? Gente, o roto falando do rasgado, né? Quer dizer, um buraquinho, o outro está rasgado. É a sombra, quer dizer, e aí quando você diz, né, se a gente olhar agora por uma visão mais de Jesus, ele já trouxe isso também. O que ele falou? Olha que lindo. Sede doces e suaves como as pombas e astutos como as serpentes. Por que Jesus ia falar uma coisa dessa? Olha aí, olha que bonito trazendo esse ponto. E para encerrar, muitas vezes nós olhamos o cisco no olho do outro e não enxergamos a trave no nosso. Então, assim, né, acolhendo a sombra no processo de transformação, eu deixo aqui o meu abraço e até quarta-feira que vem com mais um novo programa, um novo olhar. Alê? Uma alegria imensa em estar mais uma vez com cada um de vocês, agradecer a toda a equipe técnica, Fernanda, Delmar, e deixar aqui, né, uma dica que é a história dos dois lobos, um conto indígena muito bonito que a Fernanda pesquisou aqui para a gente, e o filme A Bela e a Fera, que também mostra bem essas dimensões da sombra. Um beijo a todos e até a próxima. Obrigada, pessoal, foi uma delícia, e até a semana que vem, com mais um programa, Um Novo Olhar. Você acompanhou Um Novo Olhar.